Olá, alunos! Hoje vamos falar um pouco sobre a reprodução das plantas que possuem flores, que são chamadas de fanerógamas. Essas fanerógamas possuem estruturas de reprodução visíveis através das flores. A flor ela é o órgão reprodutivo, então, dessas plantas. Aqui a gente tem um desenho representando a parte masculina e feminina da florzinha, porque muitas flores, elas são chamadas de hermafroditas, porque elas vão ter tanto a parte feminina como a parte masculina. Então, vamos acompanhar esse desenho, observando aqui primeiro a flor completa, tá bom? Então, nesse desenho. Aqui a gente vai ter essa estrutura maior, que é chamada de estigma, que ela vem até aqui por dentro, nessa região, que vai ser o ovário da flor. A flor, ela é constituída pelo pedúnculo, nessa parte verdinha. A função desse pedúnculo é sustentar a flor que está ali no seu caule. Depois ela vai ter o receptáculo, continua com a função de sustentação. E vamos ter a sépala, não é pétala ainda, que é a sépala. A função dessa sépala é justamente proteger essa florzinha quando ela é um brotinho, tá? Quando ela é um botão. Um botão de flor. Esse botão de flor, ele vai estar protegido pelas sépalas. Aí, no desenvolvimento, essas sépalas se abrem e aí vão aparecer quem? As pétalas. As pétalas costumam ser coloridas, chamativas, elas protegem tanto o ovário, que tá aqui no meio escondidinho, tá? Aqui tá aparecendo pra gente estudar, mas ele fica lá escondidinho. Então, a pétala vai servir para proteger esse ovário e essas cores que ela possui serve para atrair agentes polinizadores. Um beija-flor, uma borboleta, uma abelha, outros insetos, tá? E até mamíferos como o morcego. Bom, você já sabe então do estigma, que vai descer até o ovário. Quando esse estigma é essa parte maior, né? Quando ele vai afinando aqui, ó, ele recebe o nome de estilete, tá bom? Então, estilete é uma palavra que tem duas funções, né? Tem o estilete lá do material escolar, às vezes, para o artesanato, e tem o estilete, que é essa parte maior aqui da estrutura reprodutora da flor. Quando a gente fala de estigma, estilete e ovário, nós estamos falando de parte feminina da flor. E a parte feminina recebe o nome de gineceu, ó, vai aparecer aqui, daqui a pouco a gente fala dele, tá? Vamos agora então para a parte masculina dessa flor completa. A parte masculina, ela vai ser formada, então, pelo filete, olha aqui do ladinho, ó, tem uma estrutura bem fininha, né? Por isso, filete, né? Um fiozinho, filete. Na ponta desse filete tem umas estruturas que aqui é da corzinha roxa, certo? Essas estruturas são chamadas de antera. Então, na ponta de cada filete, a gente tem estruturas chamadas de antera. E entre o filete entre o filete e a antera, tem uma estruturinha para segurar. Essa estrutura recebe o nome de conectivo. Então, é só para vocês saberem, tá bom? Então, o filete é um pequeno fiozinho, né? Parece um pequeno fiozinho. Na ponta vai ter a antera. E essa conexão entre o filete e a antera se dá por uma estrutura menorzinha chamada conectivo. Essas, então, são as partes da flor masculina, que recebe o nome de androceu. Nessa imagem que está representando então uma flor hermafrodita, a gente vai ter o gineceu aqui em cima, representado de novo, ó, pelo estigma, estilete e o ovário lá no fundo. E o androceu, que vai ser representado por filetes, aqui tem 4 filetes, certo? 4 filetes, anteras, esses roxinhos, 4 anteras, e os conectivos que estão prendendo a antera no filete. Esse é o androceu na flor masculina. Vamos tentar visualizar essas partes do gineceu e do androceu numa florzinha que vocês conhecem. Essa aqui
é o hibisco, né? Tem o hibisco vermelho, o hibisco amarelo, o hibisco roxo. Vocês já devem ter visto aí em algumas árvores, perto da casa de vocês ou até na casa de vocês. E sim, nós estamos vendo aqui as pétalas, já sabe que as pétalas, elas servem para proteger o ovário, né? E principalmente quando ela ainda é um broto, um botão. E também serve para atrair os agentes polinizadores. Mas agora a gente tem que descobrir, cadê a antera, cadê o filete, o estilete, cadê, né? Vamos ver. Bom, aqui. Então, deixa só eu voltar para cá. Se a gente retira essas pétalas, e com certeza você, ou se você conversar com sua mãe, já fez essa brincadeira, né? Pega uma florzinha, de repente ela tá lá no chão, e a gente vai puxando essas pétalas, e aí vai sobrando só exatamente a parte reprodutora dessa florzinha. E às vezes a gente brinca com isso, né? Quando é menor e etc, e não faz ideia da ciência que está por trás disso. Então, vamos entender como é que acontece essa reprodução do hibisco. Então, quando você tirou todas as pétalas, o que que sobra, né? Sobra essa estrutura que a gente está vendo na foto. A parte maior, né, ou mais altinha, sempre é o estigma, tá? Automaticamente, se tem esse estigma, você já está reconhecendo que a parte feminina dessa flor. Então, o estigma aqui em cima, lembra que o corpinho comprido dele, né, era o estilete, né? Esse corpinho todo aqui, ó, que vem até aqui, é o estilete. E o estilete, ele vai terminar onde? No ovário da flor. Então, aqui nós estamos falando do gineceu. Então, toda essa estrutura, o estigma, o estilete, o ovário, é o gineceu, a parte feminina. E o hibisco, ele é sim uma florzinha hermafrodita, porque ele vai ter agora o androceu, que são as estruturas masculinas, né? O androceu. Então, a gente vai ter aqui os estames, as anteras, olha quantas anteras tem aqui, tá vendo? E vários filetinhos, né? Porque cada uma dessas anteras está presa num filetinho aqui em volta. Então, essa parte é o androceu. Para que a polinização ocorra, né? Seja ela através do beija-flor, da borboleta ou até mesmo do vento, essas estruturas aqui, essas anteras, elas têm que se encontrar aqui, ó, com o estigma, para que possa dar origem a uma nova flor. Polinização é a chegada do grão de pólen até o estigma, é o que eu mostrei para vocês agora. Opa, aqui. O grão de pólen tem que chegar até aqui, ó, até o estigma. Então, esses grãozinhos que estão aqui do androceu, deixa eu voltar para vocês verem que tá ficando muito pintado, né? Aqui. Então, essa primeira parte que eu pintei aí de azul, que tá no androceu, ele tem que vir parar aqui, no estigma. Então, vamos ver de novo a polinização. Chegada do grão de pólen ao estigma. A maioria das flores, elas são hermafroditas, como a gente viu no hibisco e no outro desenho. E a partir de agora, quando você olhar uma flor por aí, você pode tentar reconhecer, tá bom? É onde está o gineceu, o androceu. Volta nas imagens para você se recordar. E aí você vai poder dizer, né, se aquela florzinha ela é hermafrodita ou se não, ou se ao lado dela ou próximo a ela existe a florzinha só com androceu e a outra só com gineceu. Isso pode acontecer também, tá? Agentes polinizadores, nós já demos alguns exemplos, podem ser alguns tipos de animais, pode ser o próprio vento. E já sabemos que esse pólen, né, através dessas pétalas também vão atrair, e esse atrativo é o quê? O que tem nesse pólen de tão atrativo? O néctar, substâncias aromáticas, porque esses animais conseguem perceber, e as cores vivas, né, principalmente das pétalas. E a inflorescência, olha esse nome diferente, inflorescência. Inflorescência nada mais é do que o jeito em que essas flores, elas vão se ramificar. Olha aqui alguns exemplos.
Ramificação das flores. Então, essa inflorescência, ela pode ser assim, ó, como uma espiga, que nem tá aqui nesse desenho, pode ser nesse formato. Então, tenho certeza que se você olhar ao redor aí das flores que tem perto de você, ou que você já viu na vida, né, você vai reconhecer alguns desses formatos. Então, as flores, elas têm características diferentes, e essas características do jeito que as flores nascem é chamado de inflorescência. Isso também vai influenciar tanto na reprodução como no tipo de polinizador que vai chegar, de agente polinizador que vai chegar até essa flor. Lembrando, flores é o órgão reprodutivo das plantas, mas se a gente pensar, nem todas as plantas elas vão ter as flores. Então é porque elas não são do grupo, vamos voltar nisso, das fanerógamas. Quando você vê uma planta, mas ela não tem flor, ela vai se reproduzir sim, só que não através das flores. A estrutura de reprodução dela é não visível. Ela vai receber um outro nome, que é criptógamas. Nomes estranhos, né? Mas faz parte da ciência, é bom para o nosso conhecimento também. Então, todas as plantas, elas vão se reproduzir de alguma forma. Hoje, nós estamos falando especificamente das fanerógamas, que se reproduzem através das flores, tudo bem? Na próxima semana, vocês vão receber um formulário para vocês responderem algumas questões a partir desta aula sobre polinização e também com a ajuda do caderno do aluno. E aí eu mando a página para vocês e explico mais, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!